Se você está com uma Bíblia, abra a sua Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, é o mesmo texto no qual nós meditamos há 15 dias atrás, e eu até quero desafiar você, porque domingo passado eu estava em João Pessoa, na Paraíba, falando num encontro de homens, por isso não pude estar aqui com os irmãos, e o material que nós preparamos para aquele encontro, nós estamos transformando numa série de mensagens para o mês de setembro, que são mensagens que vão falar sobre como você pode vencer as grandes ondas que vêm contra a sua vida. Então, em setembro, não perca essa série de mensagens. Mas agora, dentro do Upgrade, eu gostaria que nós voltássemos os olhos novamente para esse texto, para a gente continuar nele a reflexão que começamos há 2 domingos atrás. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 13. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também se perseveramos com ele, se o também nos negará. Se somos, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A palavra chama a nos fortificarmos. E vimos que nós somos chamados a nos tornar fortes, ou sermos fortalecidos na graça que há em Jesus. A palavra graça, ela é muito importante na Bíblia. Na verdade, há algumas décadas atrás, alguns anos atrás, houve um grande encontro em que haviam ali vários teólogos. E eles fizeram uma pergunta: de tudo que o cristianismo fala, o que faz do cristianismo uma religião diferente de todas as demais do mundo? Ele tem algum ponto de diferença? E a conclusão daquele número enorme de estudiosos das religiões e da Bíblia foi que o que distingue o Evangelho de toda e qualquer outra proclamação religiosa é a graça. Graça é Deus fazendo algo por você, que você não pagou, que você não comprou, que você não teria condições de barganhar com ele e que você necessitava profundamente. E Deus se moveu em seu favor. Deus se moveu em seu benefício, mesmo você não podendo dar nada a ele, mesmo você não podendo barganhar com ele, mesmo você não tendo mérito algum. E aí nós lemos: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não é qualquer graça, porque se nós observarmos, todos nós somos objetos da graça todo dia. Só o fato de você acordar, levantar, trabalhar, estudar, se relacionar, isso tudo mostra a graça de Deus à medida que nós estamos num mundo caído. Só que nós chamamos isso de graça comum. Qualquer pessoa, na verdade, é objeto da graça, mas há uma graça especial, a que está em Cristo,
Ou seja, apesar de Deus fazer tantas coisas boas por tantas pessoas, em Cristo, Deus fez algo maior do que qualquer outro favor que Ele poderia fazer. E aí a Escritura diz, nessa graça, naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Jesus representa para você, você pode se tornar forte, você deve buscar fortalecimento. E aí nós vimos que Paulo usou 3 figuras para ilustrar essa busca de se fortalecer na graça. Nessa busca de estar debaixo do favor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí o apóstolo usa primeiro a figura do soldado. E a gente viu que nós somos chamados a estar comprometidos com Deus e com a sua graça, como um soldado se compromete com a sua missão. Além do soldado, o apóstolo usa a figura de um atleta que precisa ser disciplinado, que precisa ser fiel às regras daquilo que ele está se propondo competir. Inclusive, eu fiz referência àquele episódio recente no Pan-Americano de Toronto, quando um dos atletas brasileiros errou uma regra. Ele foi campeão por alguns instantes, mas quando o juiz disse, você fez errado, você não cumpriu a regra, ele foi desqualificado. E há tantas e tantas coisas na nossa vida, que às vezes nós estamos correndo bem, mas nós quebramos princípios, valores, regras que na verdade existem em nosso benefício e nós nos desqualificamos para tanta coisa que Deus tem para nós e deseja para nós. E vimos também, por último, que a gente deve ser como um lavrador que lança semente. Ele tem a semente nas mãos, ele não tem ainda a planta, ele não tem ainda o fruto, ele tem apenas a semente, e com a semente ele lança a sua esperança para o futuro, naquilo que haverá de brotar, de nascer. E alguém que queira se fortalecer em Cristo, é necessário então que como soldado ele se comprometa, é necessário que como atleta ele conheça as regras e se empenhe e se esforce nessa corrida da carreira cristã. E como um lavrador, ele precisa exercitar esperança e perseverança, lançando boas sementes e dizendo, eu ainda não vejo a planta que frutificou, eu não vejo o fruto que ela dá, mas eu creio que isso virá à medida que a semente é lançada. Esses são os desafios para nós. Mas o apóstolo continua falando com Timóteo, que era um jovem pastor, ao qual ele está instruindo, e agora ele chama Timóteo a uma outra percepção. Além de Timóteo buscar se fortalecer em Cristo, almejando uma vida frutífera em Deus, em que aqueles exemplos podem ajudá-lo a entender a postura que ele deveria ter, agora o apóstolo, então, ajuda Timóteo a olhar em 3 direções. A primeira direção que Timóteo deveria olhar tem a ver com o passado. O apóstolo diz assim, olha que coisa tremenda, verso 8, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho. Timóteo, se você quer de fato andar em Deus, vencer em Deus, crescer em Deus, amadurecer em Deus, tem algo que você não pode esquecer. Algo que aconteceu lá atrás. Algo que não é um evento qualquer da história. É o maior evento que a história já produziu. Algo que a sua vida precisa estar fitando constantemente, olhando constantemente para esse episódio. O que Paulo está dizendo, você não pode esquecer o que Jesus fez. O que Jesus fez. E aqui há algo tremendo que a gente precisa entender a importância para nós mesmos. A importância de olhar para a direção do passado. Na verdade, todos nós somos muito bons para olhar para o passado. Somos bons para lembrar no passado quem nos feriu. Somos bons para lembrar lá no passado as coisas ruins que aconteceram.
Somos bons para contar velhas histórias, algumas das quais nós não deveríamos nos orgulhar. Mas quantas vezes temos a dificuldade de ver que na história humana há um evento que tem tudo a ver com você. E isso não é um mito, isso não é uma fábula. Jesus foi um personagem da história. Jesus foi alguém que viveu aqui, andou em estradas de chão, comeu como se come naquela região. Por exemplo, Jesus não usou garfo e faca, muito menos prato. Porque eu não sei se você sabe, mas na maioria das casas do Oriente Médio, até hoje, se come a partir de uma grande redoma, onde se coloca a comida e as pessoas metem a mão no prato. Há um princípio de honra de quem pode começar até o último que vai comer, e eles vão comendo. Então, quando a Bíblia diz assim, o próprio Jesus diz assim, né? Aquele que mete a mão no prato comigo, esse vai me trair. Não é que Judas ficava lá na mesa e o pratinho de Jesus está aqui, toda hora ele... Tem gente que é enjoado, né? Tem marido e mulher que a mulher fica doida, porque o marido, como é que está essa carninha aí? Né? E mete a mão no prato. Não é esse o contexto. Aquele que senta na mesa comigo, põe a mão no mesmo prato que eu ponho para comer comigo, esse vai me trair. Ou seja, nós estamos falando de alguém que viveu dentro de uma cultura, de uma realidade, de um tempo, de uma circunstância histórica. E esse que viveu todas estas coisas do seu tempo, não dizia sobre si mesmo, o testemunho dele é: eu sou filho de Deus, eu sou Deus encarnado. E as pessoas que estiveram ao redor dele puderam ver ele fazer aquilo que homem nenhum fez. E esse Deus encarnado foi pendurado numa cruz, num madeiro. E cruz não é aquela coisa romântica que às vezes se tornou para nós. Alguns carregam, por exemplo, uma cruz bonitinha de ouro no pescoço. Eu não estou dizendo que isso tenha problema algum. Mas o que era a cruz no tempo de Jesus? A cruz era um modo de matar pessoas, de execução pública e mais, de execução exemplar. Por isso se crucificava em público. E não se crucificava lá embaixo na colina, onde se crucificava lá no monte, para todos verem. E os pregos, a coroa de espinhos, tudo isso não é algo mitológico, são fatos em torno da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Como também é fato que depois de morrer de um modo tão cruel, naquele lugar, ali no Gólgota, naquele monte, ele foi colocado numa sepultura que também não é parecida com as nossas sepulturas. Mas era uma pequena caverna, um espaço no meio de uma rocha, onde uma outra rocha, de cima para baixo, era empurrada para a porta. Os estudiosos, conhecendo a região, os aspectos históricos da região, ligados à questão arqueológica, eles calculam que essa pedra colocada na porta do sepulcro deveria ter cerca de 2 toneladas. Então não era uma coisa fácil de alguém chegar ali e falar assim, vamos roubar o corpo de Jesus, ou de Jesus depois de ser açoitado, depois de ser ferido, depois de ter o lado ferido por aquela lança, Jesus então sair de um coma profundo e mover uma pedra de 2 toneladas. Isso sim é mitológico. Ele morreu de fato. E ele ressuscitou de fato. E isso aconteceu na história com um propósito, para que aqueles que creem nisso e entendem que isso aconteceu para o perdão dos seus pecados, para um relacionamento novo com Deus em Cristo, um favor que você não pode pagar, mas que foi feito para você, para que aqueles que creem nisso de todo o coração
possam ser transformados, possam ser salvos, possam receber de Deus graça, como nós temos falado nessa noite. Isso faz parte da história. E quando nós, nas nossas lutas, nos nossos problemas, nas nossas inquietações, nas situações adversas que vivemos, nas traições que às vezes somos submetidos, no engano, do roubo dessa geração, na sujeira da sociedade onde vivemos, quando nós então voltamos o nosso olhar para o passado e lembramos o que Deus fez na história por nós, nós somos fortalecidos. Porque se Jesus é para você quem Ele diz ser, Salvador e Senhor, e a sua mente te leva lá para trás, você tem a consciência do profundo amor de Deus por você e da identidade que você tem nele, conquistado na cruz e na ressurreição. E isso renova a vida de todo aquele que crê. O grande problema de uma vida sem Cristo é que, na verdade, por mais que seja fato histórico, isso não faz diferença para você. Isso não muda em nada a sua situação. Isso não gera impacto nenhum em você. É a mesma coisa de estudar a história do Brasil ou a história da Europa. Você tem mais conhecimento, mas você não tem mudança. Mas se a sua mente se abre para entender, foi por amor por você, foi para o resgate da sua alma, foi para o resgate da sua vida, e você não podia fazer nada por você mesmo. Então Deus fez pela graça. Ele pagou o preço por você. Aí sim, você olha para trás e faz todo sentido porque Jesus morreu e porque Jesus ressuscitou. Uma vida fortalecida em Deus precisa sempre olhar para a cruz, precisa sempre olhar para o sepulcro vazio, precisa sempre olhar para o momento mais importante de todos os momentos que possam ter acontecido, para dizer, foi por mim, foi por amor e foi por mim. E Paulo diz, lembre-se, Timóteo, lembre-se de Jesus, descendente de Davi. Então é alguém que se fez homem. Lembra das profecias sobre ele, lembra de tudo que o Velho Testamento dizia e como se cumpriu nele. Olhe para a cruz, olhe para a ressurreição, para que você avance. Para que você avance. Mas o apóstolo continua dizendo, pelo qual, ou seja, por esse evangelho, que ele pede que Timóteo mantenha o seu olhar, pelo qual sofre até estou preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Aí o apóstolo diz assim, e eu, Timóteo, eu que estou preso por causa dessa mensagem, por causa dessa fé que me move, pelo desejo profundo de que pessoas possam alcançar essa experiência de fé e de salvação, eu faço isso olhando para a glória que está por vir em Cristo Jesus. E aí ele nos ensina, olhe para trás, não para as frustrações que você tem, não para as histórias inconcluídas que você viveu, não para aquilo que te machucou. Olhe para trás, olhe para Jesus de Nazaré, que foi crucificado e ressuscitou por você, mas também olhe para frente. Há uma salvação em processo na sua vida, na vida dos outros. Olhe para a glória que está reservada para aqueles que abraçaram o Evangelho. É muito comum nós passarmos por perdas, por situações extremamente fortes, e nós tentarmos achar um culpado, não é verdade? As situações mais fortes da nossa vida, geralmente, nós lançamos uma pergunta que é muito, muito pesada. Geralmente a gente diz assim, por quê?
Por quê? E em situações muito duras, a gente responde esse porquê acusando alguém, às vezes nos acusando, mas quantas e quantas vezes nós acusamos a Deus? Se o Senhor existe, se o Senhor diz que é bom, se o Senhor é o que está na tua palavra, por que, Deus? Por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Isso é muito comum. E aqui o apóstolo está dizendo assim: tem uma coisa que me move. Veja só, o homem dedicou a vida dele a Cristo e a mensagem de Cristo. Agora ele está preso em Roma. Naquela época, sabe como funcionava a prisão? Se você fosse preso, na mentalidade dos romanos era mais ou menos assim, e ninguém te levasse comida, ninguém cuidasse de você, porque o império não ia cuidar, é porque você já está sendo julgado pelos deuses. Então, muitos prisioneiros nem chegavam ao julgamento, porque eles morriam à míngua nas prisões. O império entendendo assim, se os deuses não estão cuidando dele, nós não vamos cuidar. Agora, Paulo está preso. Há momentos e situações que ele está em grande sofrimento. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Filipos, ele agradece uma oferta que os filipenses, os crentes em Filipos, levantaram para socorrê-lo, porque ele estava passando grande dificuldade na prisão. E o camarada que saiu da cidade de Filipos para chegar em Roma quase morreu no caminho. Sabe por quê? Porque na cabeça dele ele pensava: se eu não chegar em Roma, Paulo vai morrer. Se eu não chegar em Roma, ele vai morrer de fome. Não tem dinheiro, não tem sustento para ele. E se nós pudéssemos, não temos tempo aqui, o que nós poderíamos dizer dos açoites que ele levou, dos apedrejamentos, do naufrágio pelo qual ele passou, da picada de uma serpente depois que ele foi salvo do naufrágio, e isso, e isso, e isso. Mas a gente não vê esse homem dizendo assim: por que, Deus? Por quê? Eu estou buscando ser fiel ao Senhor, eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor. Por que tantos sofrimentos? Por que tanta luta? E por que que ele não se entrega a isso, ele não acusa Deus? Porque se você pegar lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim: porque eu estou bem certo que os sofrimentos da era presente não podem se comparar com a glória que está por vir. Ele consegue lidar com isso com força, com coragem, com ousadia, ao ponto, inclusive, dele escrever para Tito: olha, os santos da casa de César te saúdam. O que acontecia? Colocava um soldado perto de Paulo, o soldado se convertia. Aí lá na guarda pretoriana do império, começou a ter um monte de gente amando Jesus, porque era colocado lá junto com Paulo, e Paulo não deixava de pregar. E ele diz: tudo isso que eu estou passando é temporal. Tudo isso só indica, só aponta, só me lembra que há algo numa outra esfera, numa realidade futura sendo preparada. E isso é eterno, e isso é glorioso. E ele então convida Timóteo a lembrar: eu estou algemado, mas a palavra de Deus ninguém algema. Eles podem sim me colocar aqui num cubículo fechado, mas não podem me impedir de abrir a minha boca, nem que seja só para o soldado que está aqui, ou então para o homem que, como eu, está preso. E eu sofro, eu me empenho por isso, porque eu sei o que está reservado para o futuro. E aí, quando você olha na direção futura, em Deus, você tem uma força
para lidar com as circunstâncias que outras pessoas não têm. Você se fortalece na graça e você antecipa a sua visão da glória que está reservada para aqueles que estão em Cristo. E isso é uma coisa tremenda. Mas além de olhar na direção do passado, um olhar para a cruz, um olhar para a ressurreição e olhar para a direção futura, para a glória de Deus que está por vir, Deus trará a sua consumação e trará o seu reino sobre todas as coisas. A sua glória está vindo sobre a terra. Ela vai encher a terra como as águas cobrem o mar. Além desses dois olhares, Paulo também convida Timóteo a olhar para o momento, para o presente. E aí no verso 11 ele diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Estava falando sobre algumas situações da minha vida pessoal nesse encontro que eu estive no último final de semana, sobre as lutas da vida, e ao final, então, o Senhor me abordou, Senhor alto, forte, mais forte do que eu. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Beleza. E ele falou assim: mas Jean, paraibano, tu é um cabra da peste. Aí eu, mas por que eu sou um cabra da peste? Isso é um elogio, viu, pessoal? Para quem não entende o nordestinês, o cara está me elogiando, cabra da peste. Tu é um cabra da peste. Aí eu, como assim? Tu é um homem crente. Aí eu, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque tem umas coisas que tu falou que se fosse comigo, eu só vejo uma coisa na minha frente. Aí eu, o quê, meu querido? O que você vê na sua frente? Peixeira. E alguém já disse, né, dentro dessa cultura, às vezes, de que a coisa se resolve na peixeira, alguém já disse que chegaram numa pessoa, num novo na fé, e disseram, né, se eu bater na sua cara de um lado, você vai deixar eu bater no outro, agora você é crente, né, você tem que aceitar, não é? E aí, o que você vai fazer, né, se eu bater na sua cara, porque agora você segue Jesus? E aí o rapaz respondeu, bom, eu vou enfiar a peixeira e torcer. Mas como assim você não é crente? Ele falou assim, não, mas minha peixeira ainda não se converteu. Se morremos com ele também viveremos. A peixeira de muita gente está precisando passar por uma conversão. Quando a gente olha para o presente, nós temos que olhar para nós mesmos e perguntarmos, nós estamos olhando para quem Cristo é hoje nas nossas vidas? Onde o velho homem, onde o velho ser humano sem Deus tem se manifestado? Porque a Escritura está dizendo que se nós morremos com Ele, e a palavra não está no passado, se você olhar o conjunto de verbos que nós temos a partir desse versículo, são verbos que falam do presente. Se nós morremos com Ele, então viveremos, apontando para o futuro. Vida com Deus é você morrer para você mesmo todo dia. É você converter a peixeira, é você converter o bolso, é você converter as palavras, é você ser mudado de dentro para fora. E em você, um novo ser humano, uma nova criatura surgir em Cristo. Por isso nós temos que fazer um exercício contínuo de olharmos para hoje, para o agora, de não apenas olhar para o que Cristo fez no passado, nem olharmos apenas para aquilo que está reservado no futuro, mas pensar no hoje, o que precisa morrer em mim,
para que Cristo se manifeste em mim. E eu já experimente hoje da sua glória. E diante das lutas, das circunstâncias, também nós perseverarmos, porque a promessa é que se a gente perseverar, se nós continuarmos olhando para Jesus hoje e não estarmos nos enfraquecendo e nos sentindo totalmente abatidos na nossa fé, e perseverarmos nessa caminhada, nós iremos reinar com Ele. Essa é a promessa. Mas há uma coisa que às vezes a gente não entende. Tantas e tantas vezes nós somos provados. As tribulações vêm sobre nós. Eu já contei essa história aqui, pelo menos umas 2, 3 vezes, mas tem muita gente nova na igreja que nunca ouviu isso. Quando eu era missionário lá na Bahia, uma senhora, Dona Amélia, se converteu. Ela vinha do baixo espiritismo, como várias pessoas ali naquela região saíram do baixo espiritismo e começaram uma vida com Jesus. Só que quando aquela mulher entregou a vida para Jesus, ela começou a passar por muita luta. Cada dia era um problema. O seu marido se levantou ferozmente contra ela. Os seus filhos começaram a dar um nível de trabalho que não davam antes. Ela ficou desempregada. Uma série de situações foram acontecendo e às vezes eu chegava em casa, dobrava o meu joelho e falava: Senhor, sustenta a Dona Amélia. E no meio daquilo tudo, a mãe dela mandou um recado. Ela morava no interior ali próximo. Amélia, isso tudo que está acontecendo é porque você está irritando os espíritos, Amélia. Você está irritando os espíritos. Amélia, vem para casa. A mesa aqui no terreiro já está posta. Nós vamos fazer um sacrifício. Isso aí, ó, acalma na hora, Amélia. Às vezes, a fé é provada pelo fogo. E esse é o momento em que a gente diz: eu sou de Cristo mesmo. Ou a gente diz: se tem um preço, eu não sou dele. A resposta da Dona Amélia ao convite da mãe foi o seguinte: digam para minha mãe que hoje a minha vida pertence a Jesus. Eu nunca mais servirei aos demônios. Os anos passaram e um dia a mãe da Dona Amélia foi para a casa dela doente, cega, enferma. Dona Amélia, a essa altura, já uma crente muito mais madura. E a mãe da Dona Amélia teve um encontro com Jesus antes de morrer, dentro da casa da Dona Amélia. Porque a Dona Amélia não negou. A negação de Jesus é a experiência mais clara de que você não sabe quem Jesus é. De que você nunca teve um encontro verdadeiro com Ele. Então, ao olhar para o presente, como nós estamos reagindo às lutas, às tribulações, às circunstâncias que nos cercam, nós estamos reafirmando, diante disso tudo, Tu és o meu Senhor. Como nós cantamos, inclusive, ainda que a figueira não floresça, a videira não dê fruto. E se você olhar lá para o texto bíblico de Abacuque, ele continua dizendo: não haja mantimento, o gado seja roubado. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então nós somos chamados a olhar para trás, para a cruz, para a ressurreição. Somos chamados a olhar para frente, para a glória que nos aguarda, mas somos chamados a olhar para hoje e vermos o que precisa morrer em nós, perseverarmos na nossa caminhada e não negarmos o nosso Senhor, mesmo que as circunstâncias sejam as mais difíceis. E dentro dessa experiência de fé, há um consolo para você. Se somos infiéis,
Que coisa poderosa. Se somos infiéis, Ele permanece fiel para conosco. O que isso significa? A gente luta todo dia com erros, com pensamentos que não deveríamos ter, com escolhas que não deveríamos fazer. E muita gente olha para Deus e pensa que a vida com Deus é igual uma margarida. E você fica fazendo bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. E de repente amanhã, Deus vai ficar tão irritado com você, que Ele não vai querer mais saber de você e vai dizer assim, chega. Aí a palavra de Deus está dizendo, quanto ao pecado que você já cometeu, não pense que o seu pecado arranca a graça que foi oferecida, porque você pode ser infiel, mas o Deus que você serve em Cristo Jesus é fiel para com você, porque Ele não pode negar quem Ele é. E aí a gente olha para o presente e a gente brinca com o pecado? Não. Ao olhar para o presente, a gente faz um concerto com Deus. A gente se arrepende e volta o coração para Ele. E quanto aos erros cometidos, Senhor, renova a Tua graça na minha vida. Esse é o passo que damos. Para concluir, de toda essa percepção, precisa nascer a seguinte consciência. A vida em Cristo, a vida com Deus, não é fácil. Não é fácil. Nós estamos inseridos num mundo que odeia a Deus, num mundo caído onde a iniquidade, o pecado se manifesta em todas as áreas e todas as relações humanas. E nós somos chamados por Deus para a sua graça, para sermos dele num terreno que é hostil. E mais do que isso, nesse terreno hostil, de pessoas hostis, nós somos chamados a amar. Nós somos chamados a sermos como o Mestre Jesus é. E isso não é fácil. Mas é possível, não por causa de você mesmo, por causa da graça que há em Cristo Jesus. Fortalece-te na graça, fortaleça a sua vida, o seu coração, a sua jornada na graça, mas não é qualquer graça, é a graça que está em Cristo Jesus. Olhe para o passado, aquilo que Ele fez. Olhe para o futuro, veja o que Ele fará, o que espera a sua vida e a sua história. Olhe para hoje, para agora, morra naquilo que precisa morrer, transforme aquilo que precisa transformar, abrace a palavra de Deus, abrace quem você é em Cristo Jesus hoje, confesse os seus erros, porque se você foi infiel, Ele permanece fiel para com você. Não negue, persevere, caminhe e ande, e a graça irá te levar até o lugar que todos nós, em nome de Cristo, haveremos de chegar na glória do Pai. Que Deus te abençoe nessa noite. Baixe sua cabeça, nós vamos orar.